7 previsões para o futuro da Terra nos próximos 200 anos, por Stephen Hawking. O mais famoso cientista desde Albert Einstein, Stephen Hawking, será para sempre lembrado pelas suas contribuições inovadoras para a física e cosmetologia. Ups, queria dizer cosmologia. Ao ser diagnosticado com uma doença neuromotora aos 21 anos de idade, ao invés de aceitar o que os médicos acreditavam, que era uma sentença de morte dentro dos próximos 2 anos, Hawking resolveu desafiar tudo e todos e dedicar o resto da sua vida na busca por conhecimento e por explicar o desconhecido. Enquanto as suas descobertas eram profundas e inspiradoras, as visões dele sobre o futuro do planeta Terra e os seus moradores eram extremamente pessimistas. Então, aqui vão algumas das previsões mais terríveis de Hawking sobre quando e como o nosso mundo chegará ao seu fim. Número 7. Vacinas geneticamente modificadas terão um efeito negativo a longo prazo. O gênio disse que uma das maiores ameaças à humanidade não viria do espaço, mas sim de coisas que estavam sendo criadas aqui na Terra. Desde o momento em que cientistas começaram a brincar com vírus geneticamente modificados para tratar doenças humanas, eles também descobriram outros usos. Por exemplo, pesquisadores que tentaram criar um vírus que pudesse matar células cancerígenas acabaram criando um que pode combater o alcoolismo. Sua ação é introduzir uma informação específica nos neurônios que controlam o desejo de beber uma bebida alcoólica. Hoje em dia, farmacêuticos estão até mesmo combinando diversos vírus letais em uma única vacina e fazendo coisas estranhas com misturas de DNA. Vamos pegar como exemplo a vacina Rotatec. Ela foi desenvolvida para proteger crianças do rotavírus, e muitos bebês tomam 3 doses dela antes dos 6 meses de vida. Mas o que eles não contam a você sobre isso é que este remédio é produzido misturando o DNA humano com o de uma vaca. Além disso, os bebês têm 2 vezes mais chances de sofrer convulsões durante as primeiras 2 semanas logo após serem vacinados. Enquanto as intenções dos farmacêuticos podem ser boas, o problema é que a gente ainda não entende completamente quais são os danos a longo prazo que essas vacinas podem ter. Mas, toda vez que alguém tenta avisar as pessoas sobre os perigos de certas vacinas, a opinião de massa vence. Número 6. Alienígenas vão invadir o nosso planeta. Hawking acreditava em vida extraterrestre e ele estava convencido de que eventualmente eles invadiriam o nosso planeta. E não, infelizmente, eles provavelmente não viriam em paz. Mas primeiro vamos voltar para o início, literalmente. Você talvez já tenha ouvido falar da teoria do Big Bang. Não o programa de TV, mas a explosão que criou o nosso universo há cerca de 13 bilhões de anos atrás. Bom, Hawking criou o que chamamos de a teoria do multiverso. De acordo com ela, o universo que conhecemos hoje é apenas um entre vários outros que foram criados a partir dos seus próprios Big Bangs. Então, basicamente, universos paralelos. Apesar de ainda não termos nenhuma evidência que comprove que nós não somos a única forma de vida inteligente existente, com tantos planetas, galáxias e universos, as chances de que algum dia seres cósmicos encontrarão a nossa rocha flutuante no espaço e decidirão pousar aqui são grandes. Eles vão muito provavelmente nos destruir ou querer utilizar-nos como ratos de laboratório. Ou talvez vão nos entregar um livro intitulado To Serve Man. Tá lembrado desse episódio de Além da Imaginação? Número 5. O universo vai terminar. No seu último texto, A Smooth Exit from Eternal Inflation, terminado apenas 2 semanas antes de ele morrer, Hawking previu que o nosso universo vai eventualmente desaparecer na escuridão, à medida que todas as estrelas perdem a sua energia. E ele avisou que a gente precisa desesperadamente ir para outros universos o mais rápido possível, caso queiramos sobreviver. Número 4. Robôs vão substituir seres humanos. Apesar do fato de que a vida de Hawking basicamente dependia de inteligência artificial, ele não confiava nem um pouco nela.
Ele disse uma vez que isso talvez seja a pior invenção da história da nossa civilização, porque ela pode acabar eventualmente substituindo completamente os seres humanos. Apesar de que a inteligência artificial que temos hoje em dia seja extremamente útil, Hawking avisou que o desenvolvimento deste tipo de tecnologia pode ser um erro fatal, caso a gente ignore os riscos que ela pode trazer. Ele previu que, uma vez que os seres humanos desenvolverem a inteligência artificial, ela vai começar a agir sozinha e se redesenhar a uma velocidade cada vez maior. Essa nova forma de vida pode eventualmente ficar mais inteligente e mais eficiente do que os próprios seres humanos, ou, pior ainda, decidir se livrar de nós. Hawking tinha certeza de que não existe nenhuma diferença significativa entre o que o cérebro humano é capaz de fazer e o que a inteligência artificial pode fazer sozinha. É, fácil para um gênio falar, não? Apesar deste aviso sério, mais e mais investimentos seguem sendo colocados no desenvolvimento dessa tecnologia. Número 3. Armas nucleares vão destruir a humanidade. Hawking acreditava que o comportamento agressivo e irracional são os nossos piores traços como seres humanos. E se a gente não mudar, nós vamos nos autodestruir. Mesmo assim, não existe nenhum sinal de diminuição de conflitos atualmente. Então, o desenvolvimento de tecnologia militar e armas de destruição em massa pode nos levar a consequências desastrosas, as quais podem significar o fim do nosso mundo. Número 2. Nós vamos precisar encontrar outro planeta para viver. De acordo com Hawking, nós vamos precisar encontrar outro planeta para viver dentro dos próximos 100 anos. Caso contrário, morreremos como espécie, porque a Terra já chegou a um ponto sem volta. Para nos salvarmos de problemas como superpopulação e a escassez de recursos que a acompanha, pandemias e poluição, nós precisamos descobrir novos mundos e virar uma espécie multiplanetária. Mas então, quais são as nossas opções para sósias habitáveis da Terra? Apesar de a Lua não ter atmosfera, ela é o objeto celestial mais próximo do nosso planeta e possui imensos depósitos de recursos naturais. Além disso, existem tubos de lava antiga na sua superfície que poderiam ser a localização perfeita para construir as primeiras colônias humanas. Contudo, a Lua tem atividade sísmica extrema e os seus raros luamotos podem chegar a até 5,5 na escala Richter. Terremotos tão fortes assim são potentes o suficiente para destruir prédios e outras construções. Marte. Marte, com seu solo tóxico, frio de gelar os ossos e atmosfera irrespirável, obviamente não é a nossa próxima casa ideal. Mas se construirmos bases espaciais bem protegidas de maneira competente, talvez seja o suficiente para o estágio inicial de uma colonização humana do planeta vermelho. Ceres é um planeta anão localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Astrônomos acreditam que ele pode ser formado por 25% de água, o que é uma boa notícia para nós, seres humanos amantes de água em um planeta que é formado por 71% de água. Este planeta anão tem sido considerado como uma localização em potencial para a coleta de água para missões espaciais de longa distância. Contudo, por ele não ter uma atmosfera, não viveríamos mudanças climáticas e nem enxergaríamos cores diferentes no céu se a gente vivesse lá. Chateada. A quarta maior lua de Júpiter, Europa, é coberta por uma camada de gelo que pode estar sob oceanos inteiros. Por outro lado, tem chuvas constantes de radiação mortal, às quais nós humanos não sobreviveríamos. Além disso, as temperaturas aqui são intoleravelmente frias. A maior lua de Saturno, Titã, também poderia ser uma colônia humana em potencial. Uma das vantagens de morar aqui é que ela tem uma atmosfera que protege a superfície da radiação e dos meteoros. O lado negativo é que essa atmosfera é formada por 95% de nitrogênio, 5% de metano e 0% daquilo que respiramos, oxigênio. Soa como algo parecido com um pum planetário. Mas você não precisaria de um traje espacial para caminhar na rua por aqui. Seria necessário somente se proteger do frio e ter uma máscara para respirar. O primo da Terra, Kepler 452b, orbita uma estrela parecida com o Sol a 1.400 anos-luz de distância da gente, e ele parece ser idêntico ao nosso planeta.
Ele talvez tenha até mesmo água líquida na sua superfície. Apenas não conseguimos ter certeza, pois o planeta é coberto por nuvens densas quase que o tempo inteiro. Tipo São Francisco. E com certeza teríamos problemas com atividade vulcânica aqui. Número 1. A Terra vai virar uma bola de fogo. O grande físico também previu que o nosso planeta vai entrar em combustão em menos de 600 anos. Quando chegar este momento, a Terra vai estar tão superpopulosa que o nosso consumo de energia vai fazer com que o planeta queime e a raça humana morrerá. E fica ainda melhor, Hawking adicionou que o aquecimento global transformará as condições na Terra semelhantes às de Vênus. A temperatura média vai ser cerca de 249 graus Celsius. Choverá ácido sulfúrico do céu e os ventos alcançarão uma velocidade de até 362 km por hora. Nossa! Stephen Hawking avisou a todos nós que a mudança climática é um dos maiores perigos que a gente pode encarar e é algo que podemos prevenir se agirmos agora. Eu diria que isso é algo que definitivamente não devemos deixar para depois. Quais dessas previsões você acredita que acontecerão? Qual delas é a mais assustadora na sua opinião? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar o link com todo mundo que você conhece. O planeta inteiro precisa assistir a este vídeo. Se você curtiu, mesmo que com medo, o que viu neste vídeo, deixe um joinha. E se você quiser se manter atualizado com todos os nossos vídeos que saem diariamente, inscreva-se no nosso canal e fique com a gente no lado incrível da vida.